Existe uma razão profunda pela qual você passou 15 anos, talvez mais, em uma sala de aula, absorvendo informações, e nunca, em momento algum, aprendeu como a sua mente realmente molda a matéria. Essa omissão não é um acidente, é uma estratégia. Eles não queriam que você soubesse que a realidade é de fato maleável, porque pessoas que manifestam a própria sorte, que entendem o poder inerente à sua consciência, simplesmente não podem ser controladas. A ideia de que somos co-criadores ativos do nosso universo não é apenas uma filosofia esotérica. É uma verdade fundamental que foi meticulosamente ocultada. Imagine por um instante. E se o pensamento, a intenção e a emoção não fossem apenas processos internos, mas forças tangíveis capazes de influenciar o mundo físico ao seu redor? O que aconteceria se você soubesse o verdadeiro poder da sua mente, a capacidade inata de transformar, não apenas sua vida, mas o próprio tecido da realidade? Sua percepção de si mesmo, do seu potencial e do seu lugar no cosmos mudaria radicalmente. O que você faria com tal conhecimento? Quem se beneficiaria enormemente em manter essa capacidade em segredo, em semear a dúvida e o ceticismo sobre a sua própria força interior? A resposta ecoa através dos corredores do tempo, em bibliotecas ocultas que guardam pergaminhos empoeirados, em mosteiros isolados nas montanhas, e, acredite ou não, em laboratórios subterrâneos de alta tecnologia, onde segredos são desvendados, e, por vezes, guardados com um zelo ainda maior. Esses locais não são meros depósitos de livros ou experimentos científicos, são os verdadeiros guardiões de mistérios que desafiam nossa compreensão convencional do universo. Lá, entre as sombras e o silêncio, jaz um conhecimento proibido, uma sabedoria ancestral e, ao mesmo tempo, surpreendentemente moderna, que tem o potencial de redefinir tudo o que pensamos saber sobre a existência. Ao longo da história, mentes brilhantes, visionários e até mesmo civilizações inteiras tocaram nessa verdade, mas suas descobertas foram frequentemente marginalizadas, seus ensinamentos distorcidos ou simplesmente apagados dos anais da história oficial. Por que tamanho esforço para suprimir algo tão fundamental? Porque o poder de uma mente consciente e empoderada é o maior desafio para qualquer sistema de controle. Uma população que entende sua capacidade de manifestar sua própria realidade é uma população que não pode ser facilmente manipulada por medos, escassez ou narrativas pré-fabricadas. A ignorância, nesse contexto, não é apenas a ausência de conhecimento, é uma ferramenta de poder. Nossa jornada nos levará a explorar as raízes antigas desse conhecimento, mergulhando nas escolas de mistério do Egito e da Grécia, onde os ensinamentos sobre a mente e o universo eram a base da educação de seus iniciados. Dissecaremos textos herméticos e gnósticos, manuscritos que falam de uma realidade fluida e de um poder criativo inato. Veremos como esse saber foi perseguido e seus praticantes estigmatizados. E sim, olharemos para as prateleiras impenetráveis da Biblioteca do Vaticano e os arquivos milenares de Oxford, não como meros pontos turísticos, mas como possíveis esconderijos de informações cruciais, escondidas à vista de todos, aguardando o momento certo para serem redescobertas. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você percebe o mundo e o seu lugar nele. A verdade, portanto, não é que esse conhecimento desapareceu, mas que ele foi cuidadosamente guardado. As antigas escolas de mistério, do Egito de Kemet à Grécia clássica, não eram meras instituições de ensino, mas sim portais para uma compreensão mais profunda da existência. Lá, iniciados, eram submetidos a rituais e estudos que os levavam a transcender a percepção comum, a entender que a mente não é apenas um receptor passivo da realidade, mas um agente ativo na sua criação. Os ensinamentos herméticos, atribuídos ao mítico Hermes Trismegisto, falavam da correspondência entre o micro e o macrocosmo,
da lei da atração muito antes de se tornar um best-seller moderno. Os gnósticos, por sua vez, exploravam a ideia de que a salvação viria através do conhecimento direto, da gnosis, da compreensão de que somos fragmentos divinos aprisionados na matéria, com o poder de nos libertar e moldar nosso destino. Mas a luz do conhecimento direto sempre foi uma ameaça para aqueles que prosperam na escuridão da ignorância. Com o advento de novas ordens religiosas e impérios centralizados, essa sabedoria ancestral começou a ser vista como heresia, como magia negra, como uma afronta à autoridade estabelecida. Os praticantes foram perseguidos, seus textos queimados, suas escolas desmanteladas. A Inquisição, por exemplo, não foi apenas uma caça às bruxas, mas uma campanha feroz para erradicar qualquer forma de percepção que desafiasse o dogma dominante. Milhões de vidas foram perdidas, e junto com elas, uma vasta biblioteca de saberes sobre a consciência humana, a energia e a verdadeira natureza da realidade. Pense nos manuscritos do Mar Morto, descobertos por acaso em cavernas. Quanto mais foi perdido? Quantos outros textos, considerados perigosos demais, foram intencionalmente escondidos ou destruídos? É aqui que entram as instituições que, paradoxalmente, se tornaram guardiãs desse conhecimento, mesmo que sob o pretexto de preservá-lo ou estudá-lo em segredo. A Biblioteca do Vaticano, com suas seções restritas e quilômetros distantes, não é apenas um repositório de textos religiosos. Ela contém uma vastíssima coleção de manuscritos que abrangem filosofia, alquimia, astrologia e, sim, o poder da mente. Documentos que, se tornados públicos, poderiam reescrever a história da ciência e da espiritualidade. Não é uma teoria da conspiração, mas uma constatação histórica. O Vaticano sempre foi um centro de poder e conhecimento, e o conhecimento é poder. Da mesma forma, as universidades mais antigas do mundo, como Oxford, com suas bibliotecas centenárias e arquivos imensos, escondem segredos em plena vista. Entre os tomos acadêmicos e dissertações, podem existir cópias de textos herméticos, tratados sobre magnetismo animal, estudos sobre fenômenos psíquicos que foram silenciados ou desconsiderados pela ciência oficial. São locais onde acadêmicos, por vezes, esbarram em verdades inconvenientes, mas a pressão do establishment acadêmico e a necessidade de financiamento muitas vezes os levam a descartar ou reinterpretar essas descobertas de forma aceitável. O que estamos falando aqui não é de magia no sentido infantil do termo, mas de uma ciência da consciência que foi deliberadamente suprimida. Uma ciência que, se fosse ensinada nas escolas, transformaria a humanidade de meros consumidores passivos em criadores conscientes. Imagine que, por séculos, o conhecimento sobre a eletricidade tivesse sido guardado por uma elite, considerado misticismo perigoso, enquanto o restante da população vivesse na escuridão. É uma analogia imperfeita, mas captura a essência do que ocorreu com o poder da mente. Este não é um convite para o irracionalismo, mas para um questionamento profundo. Por que os ensinamentos que empoderam o indivíduo sempre foram os mais perseguidos? Por que a ideia de que somos capazes de moldar nossa realidade com nossos pensamentos e emoções é tão ferozmente combatida e ridicularizada? A resposta é simples e brutal: controle. Uma população que entende sua capacidade inerente de criar não é facilmente controlada. O medo, a dependência e a submissão são os pilares de sistemas que se beneficiam da ignorância coletiva. O conhecimento proibido não está apenas escondido em velhos pergaminhos. Ele está nas lacunas da sua educação, naquilo que deliberadamente não lhe foi ensinado. E é essa lacuna que começaremos a preencher, explorando como a ciência moderna, ironicamente, está começando a redescobrir e validar esses antigos segredos. E é essa lacuna que começaremos a preencher, explorando como a ciência moderna, ironicamente, está começando a redescobrir e validar esses antigos segredos.
Avançando séculos, da poeira das bibliotecas ocultas para os laboratórios de ponta, a ciência moderna, muitas vezes sem querer, começou a tropeçar nas mesmas verdades que os antigos místicos e filósofos já conheciam. A física quântica, em particular, emergiu como a ponte mais fascinante entre o material e o imaterial, entre o observador e o observado. Ela nos força a confrontar a ideia de que a realidade não é tão sólida e objetiva quanto pensávamos. Experimentos que antes eram considerados meras curiosidades, agora são pilares de uma nova compreensão do universo. Pense no famoso experimento da dupla fenda. Partículas minúsculas de luz ou matéria, como elétrons, comportam-se como ondas quando não estão sendo observadas, passando por ambas as fendas simultaneamente. Mas no momento em que um observador aparece, no momento em que tentamos medi-las, elas colapsam em uma única partícula, escolhendo uma fenda específica. É como se a própria consciência do observador influenciasse a realidade no nível mais fundamental. Esse fenômeno, o colapso da função de onda, chocou os cientistas e ainda hoje é objeto de intenso debate. Ele sugere que a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas um elemento ativo na criação da realidade. Não é a mente que está no universo, mas o universo que pode estar na mente. Essas ideias, claro, não foram facilmente aceitas. Muitos cientistas que ousaram explorar a intersecção entre a física quântica e a consciência foram marginalizados, taxados de místicos ou pseudocientistas. Pessoas como David Bohm, um protegido de Einstein, que propôs a teoria do universo implícito, onde a realidade que percebemos é apenas uma projeção de uma ordem mais profunda e indivisível. Ou o próprio Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, que explorou as implicações da consciência em seus trabalhos. Suas ideias foram muitas vezes relegadas às margens da academia, consideradas muito filosóficas ou não científicas para o rigor positivista dominante. A ironia é que a própria busca da ciência por desmistificar o universo acabou por revelar que ele é muito mais misterioso e maleável do que se imaginava. Ao tentar desvendar os segredos da matéria, a ciência se deparou com a consciência. O que antes era considerado esoterismo, agora ganha um novo contorno à luz das descobertas quânticas. A ideia de que nossos pensamentos e emoções podem influenciar o mundo ao nosso redor, que já era um pilar das antigas escolas de mistério, hoje ressoa com a compreensão de que o observador não é passivo, mas um participante ativo na dança cósmica. Essa é a grande contradição. A ciência, que se orgulha de sua racionalidade e objetividade, está lentamente confirmando os conceitos mais místicos e espirituais que foram suprimidos por séculos. O paradigma materialista, que dominou o pensamento ocidental por tanto tempo, começa a se fragmentar sob o peso das evidências. Não é mais uma questão de se a consciência tem um papel, mas como ela interage com a realidade. E é precisamente essa redescoberta que as instituições que controlam o fluxo de informação tentaram e ainda tentam conter. Porque se o poder da mente não é apenas uma crença antiga, mas uma verdade científica emergente, então a capacidade de controle sobre a população diminui drasticamente. Um indivíduo que entende que sua consciência molda a realidade não é um mero peão no tabuleiro, mas um jogador com o poder de redefinir as regras. Este é o ponto onde a ciência e o conhecimento antigo se encontram, e onde os segredos começam a se desvendar. Mas essa não é a única pista que temos. Há evidências ainda mais concretas, escondidas em documentos desclassificados e projetos secretos, que mostram o quão seriamente o poder estabelecido levou à ameaça desse conhecimento. E é precisamente essa redescoberta que as instituições que controlam o fluxo de informação tentaram e ainda tentam conter. Porque se o poder da mente não é apenas uma crença antiga, mas uma verdade científica emergente, então a capacidade de controle sobre a população diminui drasticamente.
Um indivíduo que entende que sua consciência molda a realidade não é um mero peão no tabuleiro, mas um jogador com o poder de redefinir as regras. Este é o ponto onde a ciência e o conhecimento antigo se encontram e onde os segredos começam a se desvendar. Mas essa não é a única pista que temos. Há evidências ainda mais concretas, escondidas em documentos desclassificados e projetos secretos, que mostram o quão seriamente o poder estabelecido levou à ameaça desse conhecimento. Imagine agora que não são apenas filósofos ou cientistas marginalizados que se debruçaram sobre esses mistérios, mas as maiores potências militares do planeta. É aqui que entramos na Operação Porta-Estrelas, ou Stargate Project, um dos projetos mais audaciosos e, por muito tempo, secretos do governo dos Estados Unidos. Longe dos olhos do público e dos holofotes da academia, a CIA, em parceria com o Departamento de Defesa, gastou milhões de dólares investigando fenômenos psíquicos como a clarividência, a telepatia e, principalmente, a visão remota. A visão remota era a capacidade de descrever locais, pessoas ou eventos distantes que não poderiam ser acessados pelos sentidos normais. Não se tratava de ficção científica, mas de um programa de pesquisa sério, iniciado no auge da Guerra Fria, com o objetivo de obter vantagens estratégicas contra a União Soviética, que também estava supostamente investindo pesado em pesquisas psíquicas. Documentos desclassificados, que vieram à tona anos depois, revelaram a existência de uma unidade dedicada a treinar indivíduos com habilidades psíquicas para espionar alvos sensíveis. Esses espiões psíquicos foram alegadamente empregados em missões que variavam desde a localização de reféns até a obtenção de informações sobre bases militares soviéticas e tecnologias secretas. Há relatos de que eles teriam visto submarinos nucleares, complexos industriais e até mesmo detalhes de testes de armas. Tudo isso de dentro de salas seguras nos Estados Unidos. O mais fascinante é que, embora o projeto tenha sido oficialmente encerrado em 1995, alegando falta de resultados consistentes, muitos de seus participantes e defensores argumentam que ele foi, na verdade, um sucesso retumbante e que a desativação foi uma fachada para levar as pesquisas para um nível ainda mais profundo e secreto. Essa investigação não se limitou a escritórios governamentais. Acreditava-se que muitos desses estudos eram conduzidos em laboratórios subterrâneos, longe de qualquer escrutínio público, onde a experimentação com a mente e sua interface com a realidade podia ser levada ao extremo. Pense em instalações discretas, com tecnologia de ponta, onde cientistas e sensitivos trabalhavam lado a lado, tentando desvendar os limites da consciência humana. Não era apenas sobre espionagem, era sobre entender o mecanismo por trás de como a mente poderia influenciar ou perceber informações de forma não local. A mera existência de um projeto dessa magnitude, financiado por governos poderosos, é uma prova irrefutável de que, por trás das cortinas, as elites sempre souberam do potencial inexplorado da mente. O que eles temiam não era a pseudociência, mas o poder. O medo era que, se esse conhecimento se tornasse público e acessível a todos, a estrutura de controle e hierarquia que mantinha a ordem social poderia desmoronar. Uma população que entende que pode influenciar a realidade com seus pensamentos e intenções se torna infinitamente mais difícil de manipular e controlar. Se a mente é realmente capaz de ver, à distância, de influenciar eventos ou de manifestar resultados, então a dependência das instituições para a segurança, a prosperidade e até mesmo a verdade diminuiria drasticamente. É por isso que esse conhecimento foi sistematicamente ocultado, ridicularizado e, quando necessário, investigado em segredo por aqueles que buscavam manter o controle. O projeto Stargate não é apenas uma curiosidade histórica. É um lembrete vívido de que o poder da consciência é uma realidade tão potente que governos gastaram fortunas para tentar dominá-lo e, ao mesmo tempo, mantê-lo longe de você.
Essa premissa nos leva diretamente à engenharia do consenso e à educação controlada que molda nossas vidas desde a infância. Se o poder da mente é tão vasto e temido, faz sentido que as instituições que buscam manter o controle investissem pesadamente em um sistema educacional projetado para desviar a atenção desses conceitos. Desde os primeiros anos escolares, somos imersos em um currículo que prioriza uma visão materialista e mecanicista do universo. Aprendemos sobre leis físicas, história política e matemática, mas raramente exploramos a natureza da consciência, a interconexão entre mente e matéria, ou o potencial inato que possuímos para influenciar nossa realidade. A educação formal, em vez de empoderar o indivíduo com o conhecimento de seu próprio poder criativo, muitas vezes o enquadra em um molde de conformidade e dependência. Somos ensinados a buscar respostas fora de nós, a confiar em autoridades externas e a aceitar o mundo como algo fixo e imutável. A ideia de que nossos pensamentos e emoções podem moldar ativamente o ambiente é frequentemente descartada como pseudociência ou mera fantasia, reforçando a crença em nossas próprias limitações. Esse sistema não é acidental. Ele é uma ferramenta poderosa na construção de uma narrativa, que serve aos interesses daqueles que se beneficiam da nossa ignorância. Paralelamente à educação, a mídia corporativa desempenha um papel crucial na perpetuação dessa narrativa. Através de programas de televisão, filmes, notícias e entretenimento, somos constantemente bombardeados com mensagens que ridicularizam ou marginalizam qualquer ideia que desafie a visão materialista dominante. Conceitos como telepatia, manifestação ou intuição são frequentemente associados a charlatões, cultos ou superstições, criando um estigma que desencoraja a exploração genuína. Essa desinformação cria uma barreira psicológica, impedindo que as pessoas sequer considerem a validade desses conhecimentos ancestrais ou das descobertas da física quântica. Além disso, a supressão do poder de autocura e manifestação beneficia diretamente certas indústrias. Pense na indústria farmacêutica, por exemplo. Se as pessoas estivessem plenamente conscientes da capacidade de seus corpos e mentes de curar e regenerar, o modelo de negócios baseado na dependência de medicamentos sintéticos seria seriamente ameaçado. A crença de que precisamos de uma pílula para cada mal-estar ou de um especialista para resolver cada problema é profundamente enraizada e lucrativa demais para ser facilmente desmantelada. O conhecimento sobre o poder da mente para influenciar a saúde e o bem-estar seria uma revolução que abalaria as fundações de um sistema bilionário. Essa manipulação do consenso cria uma verdadeira prisão mental. Somos ensinados a acreditar que somos vítimas das circunstâncias, limitados por nossos genes, nossa história ou as condições externas. A narrativa dominante nos convence de que somos meros peões em um jogo maior, sem controle real sobre nosso destino. Essa crença na impotência é, talvez, a maior barreira para o nosso potencial ilimitado. É uma crença que nos mantém pequenos, dependentes e, o mais importante, controláveis. Imagine um mundo onde cada indivíduo fosse ensinado desde cedo sobre a maleabilidade da realidade, sobre a força de seus pensamentos e a capacidade de cocriar sua própria experiência. Um mundo onde a meditação e a visualização fossem tão comuns quanto a matemática e a história. Tal sociedade seria radicalmente diferente da que conhecemos. Não haveria espaço para a manipulação através do medo, da escassez ou da dependência. É por isso que esse conhecimento foi tão cuidadosamente guardado e sistematicamente apagado da educação pública. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que a prisão não está nas grades ao seu redor, mas nas crenças que você aceita sobre si mesmo e sobre a realidade. A chave para essa prisão, ironicamente, sempre esteve dentro de você, esperando para ser redescoberta. A chave para essa prisão, ironicamente, sempre esteve dentro de você, esperando para ser redescoberta. Agora é hora de virar o jogo.
É hora de pegar as chaves que foram escondidas e desbloquear o seu verdadeiro potencial. O primeiro passo é entender que a manifestação não é mágica, mas a aplicação de princípios universais, que muitos chamam de lei da atração. É um processo que envolve o alinhamento dos seus pensamentos, sentimentos e ações com aquilo que você deseja criar. Não se trata de pedir ao universo como se fosse um gênio da lâmpada, mas sim de se tornar a frequência daquilo que você quer atrair. Técnicas como a visualização criativa são ferramentas poderosas nesse processo. Não é meramente imaginar um resultado, mas sentir, cheirar, ouvir e vivenciar esse resultado como se ele já fosse real. Quando você visualiza com todos os seus sentidos, você está enviando um sinal claro para o seu subconsciente e para o campo quântico, que começa a orquestrar as circunstâncias e sincronicidades necessárias para que essa visão se materialize. Afirmações positivas, repetidas com convicção e emoção, também reforçam essa reprogramação mental. Elas quebram padrões de pensamento limitantes e instalam novas crenças que apoiam seus desejos. Não são apenas palavras, são comandos para a sua mente e para o universo. A meditação desempenha um papel crucial na expansão da consciência e no acesso a estados mentais que facilitam a manifestação. Ao acalmar o ruído da mente consciente e mergulhar em estados de relaxamento profundo, você acessa o reino do subconsciente, onde residem suas crenças mais arraigadas e onde a conexão com o campo de todas as possibilidades é mais forte. É nesse espaço de quietude que você pode plantar as sementes dos seus desejos, sem a interferência do ego ou da dúvida. A meditação não é apenas uma prática de relaxamento, é um treinamento mental para focar e dirigir a sua energia criativa. O processo de quebrar o paradigma atual exige desaprender muitas das crenças limitantes que nos foram impostas. Significa questionar tudo o que você foi ensinado sobre o que é possível e o que não é. Significa desmantelar a ideia de que você é uma vítima das circunstâncias e abraçar a verdade de que você é um co-criador da sua realidade. Não é um caminho fácil, pois implica confrontar medos e inseguranças profundamente enraizados. Mas a liberdade que vem com essa nova compreensão da realidade é incomensurável. É como despertar de um sono profundo e perceber que você tem o controle do seu próprio sonho. Existem inúmeras histórias, embora muitas vezes não divulgadas abertamente, de pessoas comuns que aplicaram esses princípios em suas vidas e transformaram completamente suas realidades. Pessoas que manifestaram saúde após diagnósticos sombrios, que atraíram relacionamentos amorosos e abundância financeira, ou que construíram carreiras dos sonhos contra todas as probabilidades. Essas histórias não são milagres isolados, mas evidências da aplicação consistente de princípios universais. Elas mostram que, quando a mente, o coração e a ação estão alinhados, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Não se trata de um dom para poucos, mas de uma capacidade inerente a todo ser humano. A diferença entre aqueles que manifestam seus desejos e aqueles que não reside na compreensão e aplicação desses princípios. É a diferença entre viver como um espectador da própria vida e se tornar o diretor, o roteirista e o ator principal. O conhecimento estava lá, escondido à vista de todos, esperando que você estivesse pronto para recebê-lo. A era da ignorância forçada está chegando ao fim, e o poder de moldar sua existência está mais uma vez em suas mãos. Agora, à medida que a cortina se levanta sobre essas verdades há muito veladas, você se encontra em um momento de escolha singular e profunda. O conhecimento que foi diligentemente ocultado, a compreensão de que a realidade é um tecido maleável moldado pela consciência, não é mais um segredo guardado a 7 chaves por instituições ou elites. Ele está aqui, diante de você, convidando-o a um despertar. A responsabilidade de buscar e aplicar esse conhecimento recai inteiramente sobre seus ombros.
Ninguém pode trilhar esse caminho por você. É uma jornada íntima de descoberta e empoderamento. Você pode optar por ignorar, por retornar à confortável ilusão de que a vida acontece a você, ou pode abraçar essa nova perspectiva e começar a co-criar ativamente seu destino. Sinta o peso e a glória desse empoderamento. É como ter acesso a uma arma que foi roubada de você há séculos. Não uma arma de destruição, mas de criação. A capacidade de moldar a própria sorte, de manifestar seus desejos mais profundos, de curar o que parecia incurável e de transcender as limitações impostas. Imagine o que significa não ser mais uma folha ao vento, mas o próprio vento. Não ser mais um passageiro, mas o capitão do seu navio, navegando por mares antes considerados inexploráveis. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade de ser o arquiteto da sua própria existência, desvinculado das narrativas de escassez e impotência que foram programadas em sua mente. A possibilidade de uma nova era emerge no horizonte, uma era onde os indivíduos estão plenamente conscientes de seu poder criador. Imagine um mundo onde a educação não se limita a fatos e figuras, mas ensina as crianças a compreenderem a linguagem do universo, a visualizarem seus sonhos com clareza e a cultivarem uma fé inabalável em sua capacidade de manifestá-los. Uma sociedade onde a saúde e o bem-estar não são meramente produtos de intervenções externas, mas resultados da sabedoria interior e da intenção consciente. Onde a abundância não é um privilégio de poucos, mas um estado de ser acessível a todos que compreendem e aplicam as leis universais. Essa não é uma utopia distante, mas um futuro que começa a ser construído por cada indivíduo que decide despertar para a sua verdadeira natureza. Este é o seu call to action intelectual. Não é um pedido para comprar um produto ou assinar uma petição, mas um desafio para a sua própria mente. Agora que você sabe que a realidade é maleável, o que você vai criar? Você vai continuar a aceitar a realidade que lhe foi imposta, ou vai ousar sonhar e manifestar uma que seja verdadeiramente sua? A inércia é uma escolha, a ação é outra. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você profere é uma semente plantada no jardim da sua realidade. Você tem o poder de cultivar um jardim de limitações e frustrações, ou um oásis de alegria, abundância e propósito. A escolha é sua. O conhecimento proibido não é mais um segredo. Ele foi revelado. A verdade está diante de você, esperando que você a agarre e a use para reescrever o roteiro da sua vida. O que você fará com essa revelação? O que você ousará sonhar? E mais importante, o que você ousará manifestar? O universo está ouvindo, e sua mente é o instrumento mais poderoso que você possui. Use-o com sabedoria, com intenção e com a plena consciência de que você é o mestre da sua própria sinfonia existencial. O palco está montado, a orquestra espera. É hora de compor sua obra-prima.